Queridos irmãos, queridas irmãs, bom dia! Hoje é quarta-feira, dia 6 de novembro. Estamos na 31ª semana do Tempo Comum. Começando o nosso dia meditando a Palavra de Deus e vendo a nossa Lexio Divina, a nossa leitura orante. Relembrando aqui os nossos passos da nossa Lexio Divina, são 5 passos que nós somos convidados a viver. O primeiro passo é a leitura. Então, neste dia, você é convidado a ler aquilo que a igreja nos apresenta, na primeira leitura, no Salmo, no Evangelho. Depois de lermos, nós vamos perguntar o que Deus quer me dizer com essa palavra. O que o Senhor quer falar ao nosso coração? O que é que hoje a palavra de Deus quer nos transmitir? O que é que Deus hoje, através da liturgia da igreja, quer falar ao teu coração? Depois, o terceiro passo é a oração. Esse momento de meditarmos, de rezarmos, de entrar nesse diálogo com o Senhor, de fazer a nossa oração. E é sempre bom começar com o louvor, com a gratidão. Mesmo se tem um salmo ali que nos ensina a entrar nessa atitude de ação de graças, mas desde já, no início da nossa Lexio Divina, você pode também fazer a sua oração, o seu louvor, e depois a sua conversa, o seu diálogo com Deus. Ele sabe tudo aquilo que tu precisas, aquilo que habita no teu coração, mas nós precisamos manifestar ao Senhor. Depois, o quarto passo é a contemplação, que é escolher uma frase naquele dia para meditar. Seja da primeira leitura, do Salmo, do Evangelho, que nós vamos ruminar ao longo de todo o dia. E o quinto e último passo é a resolução, os propósitos a serem tomados a partir dessa palavra neste dia, a decisão que eu tomo de viver, a mudança de vida, a conversão, a prática, o jejum. O Senhor vai vos inspirar, Quais são as resoluções a serem tomadas. Então, por isso é muito importante viver essa graça diariamente da nossa Lexio Divina, de divulgar também a nossa Lexio Divina, de enviar o link, de dar o like, de escrever nos comentários. Então, todo dia eu venho reforçando a importância dessa graça, da partilha que não deve ficar só entre nós, mas também de tornar o nosso vídeo, a nossa Lexio Divina, conhecido, para que sejam alcançados por tantas outras pessoas, que às vezes está ali, perdido na internet, sem muito saber o que fazer, passando um vídeo ou outro no YouTube, e de repente chega a palavra de Deus no coração daquela pessoa. Hoje também na nossa igreja se faz memória da Beata Bárbara Marx. Bárbara nasceu na Áustria em 1818. Na juventude, auxiliou as jovens carentes e desempregados de Viena. Em 1848, veio para o Brasil, onde fundou a Congregação das Irmãs do Imaculado Coração de Maria, e faleceu em 1873. Com humildade e confiança em Deus, exerceu sua missão de acolhida dos necessitados, mesmo em meio às muitas calúnias e provação. Então, temos uma beata em processo de canonização e que veio para o Brasil, nasceu na Áustria, consagrou a sua vida e veio fundar aqui no Brasil a Congregação das Irmãs do Imaculado Coração de Maria. Então, neste dia, rezemos por esta congregação, pelas vocações, por aqueles que são interpelados por esse carisma a oferecer a sua vida pelos necessitados, mas também, juntamente com a sua fundadora, a aprender a viver as muitas calúnias e provações. E que toda vez que passarmos por essa situação, lembremos da Beata Bárbara e peçamos a ela também a sua intercessão neste dia. E que, através da nossa oração, ela chegue até aos altares do Senhor. A liturgia da palavra de hoje nos traz na primeira leitura retirada da carta de São Paulo aos Filipenses. Meus queridos, como sempre fostes obedientes, não só em minha presença, mas ainda mais agora na minha ausência, trabalhai para a vossa salvação, com temor e tremor. Pois é Deus que realiza em vós tanto querer como fazer, conforme o seu desígnio benevolente. Fazei tudo sem reclamar ou murmurar, para que sejais livres de repreensão e ambiguidade. Filhos de Deus sem defeito, no meio desta geração depravada e pervertida, na qual brilhais como os astros do universo. Conservai com firmeza a palavra da vida. Assim, no dia de Cristo, terei a glória de não ter corrido em vão, nem trabalhado inutilmente. E ainda que eu seja oferecido em libação no sacrifício, que é o sagrado serviço de vossa fé, fico feliz e alegro-me com todos vós. Vós também alegrai-vos pelos mesmos motivos e congratulai-vos comigo.
A leitura de hoje é muito bela e São Paulo vai exortar ali a comunidade, né, dos filipenses. E ele começa dizendo: meus queridos, como sempre fostes obedientes. Então ele reconhece a obediência deles, tanto na presença como na ausência. Como essa palavra é importante para nós na vida comunitária. Precisamos continuar nessa graça da obediência, na presença ou na ausência dos nossos responsáveis, dos nossos pastores. Por quê? Porque em nós habita esse desejo de corresponder ao chamado de Deus, mas também aquilo que nos é pedido de viver. E aí São Paulo, ele continua dizendo: trabalhai para a vossa salvação com temor e tremor. Duas palavras-chave. Temos um temor de não ofendermos ao Senhor, de não ferir o seu coração, mas também não ferirmos a confiança daqueles que fazem confiança a nós, mas também um tremor, né, na certeza de que nós somos fracos, que nós podemos cair, que nós podemos falhar, que nós podemos ferir e machucar. Mas é muito bonito porque São Paulo, ele tem consciência, ele vai exortar. E ele vai dizer assim: Deus realiza em vós tanto querer como fazer, conforme o seu desígnio benevolente. Então o Senhor nos conduz, ele realiza em nós. E aí vem a chamada de atenção. Isso é para você que está me escutando agora. Fazei tudo sem reclamar ou murmurar. Acho que é o nosso maior desafio deste dia, é não entrarmos numa atitude de murmuração, de reclamação. E que às vezes é tão forte dentro de nós, né? As revoltas, as angústias. Às vezes nem raciocinamos e diante das emoções, nossa primeira atitude é a reclamação e a murmuração. Então hoje, para nós é a palavra-chave, né? Eu estava falando no início da Lexo que devemos escolher uma palavra para meditar e ruminar. Eu já estou te dando uma dica. Reza com essa palavra hoje. Senhor, hoje eu não vou murmurar nem reclamar, mas eu vou entrar na atitude de louvor. Por que São Paulo exorta, dizendo que é importante não reclamar nem murmurar? Para que sejais livres, versículo 15, de repreensão e ambiguidade, filhos de Deus sem defeito, no meio desta geração depravada e pervertida. Então, São Paulo faz uma exortação e nos chama a atenção. E ele continua: conservai com firmeza a palavra de Cristo. Então, guardemos a palavra do Senhor no meio de nós. Peçamos esta graça nesse dia. A gente podia passar hoje o dia inteiro, né? Ou talvez esses 10 minutos que eu faço cada dia da Alexa só com essa primeira leitura, porque ela tem tantos versículos-chave para cada um de nós. E por isso São Paulo termina dizendo, né? Alegrai-vos pelos mesmos motivos e congratulai-vos comigo. Então, somos convidados a entrar nessa alegria do Mestre, nessa alegria do Senhor no meio de nós. O salmo de hoje é o Salmo 26. O Senhor é minha luz e salvação. O Senhor é minha luz e salvação, de quem eu terei medo? O Senhor é a proteção da minha vida, perante quem eu tremerei? Ao Senhor eu peço apenas uma coisa, e é só isto que eu desejo: habitar no santuário do Senhor por toda a minha vida, saborear a suavidade do Senhor e contemplá-la no seu templo. Sei que a bondade do Senhor eu hei de ver na terra dos viventes. Espera no Senhor e tem coragem, espera no Senhor. Então, é um salmo muito conhecido, nós cantamos ele na liturgia da missa, cantamos ele também nos salmos a cada manhã, nas nossas laudes. Mas hoje o salmista nos relembra que o Senhor é a nossa luz, é a nossa salvação. E por isso não devemos ter medo, porque o Senhor é a proteção da nossa vida. Então que neste dia peçamos ao Senhor essa luz, né? Peçamos ao Senhor que Ele seja a luz que nos ilumina para o caminho da salvação, para o caminho da santidade, ao qual eu e você é chamado a viver. E depois todo o salmo, né? Ao longo de todo esse salmo, o salmista vai fazendo essa oração diante do Senhor e ao mesmo tempo que ele faz um pedido, um clamor, ele também entra numa gratidão, ele reconhece, ele faz memória. Então, tão belo é hoje. E ele termina o salmo dizendo: espera no Senhor e tem coragem, espera no Senhor. Então, que possamos esperar no Senhor com coragem, na certeza e na confiança de que o Senhor escuta a nossa oração. O evangelho de hoje é retirado do evangelista São Lucas. Naquele tempo, grandes multidões acompanhavam Jesus. Voltando-se, ele lhes disse: se alguém vem a mim, mas não se desapega de seu pai e sua mãe, sua mulher e seus filhos, seus irmãos e suas irmãs, e até da sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Quem não carrega a sua cruz e não caminha atrás de mim,
não pode ser meu discípulo. Com efeito, qual de vós, querendo construir uma torre, não senta primeiro e calcula os gastos, para ver se tem o suficiente para terminar? Caso contrário, ele vai lançar o alicerce e não será capaz de acabar. E todos os que virem isso começarão a caçoar, dizendo: este homem começou a construir e não foi capaz de acabar. Ou ainda, qual rei que ao sair para guerrear com outro, não se senta primeiro e examina bem se com 10.000 homens poderá enfrentar o outro que marcha contra ele com 20.000? Se ele ver que não pode, enquanto o outro rei ainda está longe, envia mensageiros para negociar as condições de paz. Do mesmo modo, portanto, qualquer um de vós, se não renunciar a tudo o que tem, não pode ser meu discípulo. O evangelho de hoje vai nos mostrar que o discipulado, ele comporta renúncias e exigência. A renúncia é até a capacidade de entregar a nossa própria vida. E é interessante porque aqui o evangelho de hoje vai nos ensinar a abraçar o projeto de Deus, a aceitar a cruz como consequência. Quando nós abraçamos a missão, a vocação, devemos ter certeza que a cruz também irá nos acompanhar. Então, por isso, antes de decidir-se pelo seguimento de Cristo, nós precisamos discernir as nossas próprias motivações e a nossa própria disponibilidade de entrar nessa renúncia. Então, somente quem tem uma convicção clara do chamado de Deus, de servir ao Senhor, pode se tornar discípulo, porque atrás do nosso sim, da nossa resposta, ela é comportada também de renúncias, ela traz dentro de nós exigências. Então, só quem é chamado realmente de forma clara é capaz de corresponder ao chamado de Deus. Então, que nessa quarta-feira meditemos com a palavra de Deus, que hoje é belíssima, desde a primeira leitura do Evangelho, e peçamos a graça de corresponder a tudo aquilo que o Senhor nos apresenta. Tenhamos uma bela quarta-feira neste dia e que Deus os abençoe.